Perca o medo da menopausa. Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que é de total interesse para todas as mulheres. Afinal de contas, as mulheres que ainda não estão na menopausa, em algum momento da sua vida, vão passar por essa fase. E essa fase da menopausa é uma fase da vida da mulher muito importante, porém que ela vem carregada de vários estigmas, vem carregada de muito medo, de incertezas, justamente por desconhecimento. Porque a partir do momento que a gente conhece as coisas, sabe como elas são, e a gente pode se preparar para essa nova fase, não tem por que a gente ter medo. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje um pouquinho. Gente, alguns conceitos são importantes. Quando a gente fala em menopausa, a menopausa significa a última menstruação da mulher. Porém, a gente tem que olhar todo o contexto de climatério. E o que seria o climatério? São os anos que antecedem a menopausa propriamente dita e é onde já começam os sintomas da mulher, os sintomas da queda hormonal, porque os sintomas do climatério tendem a acontecer até 5, 6 anos antes da menopausa propriamente dita. E nesse período de climatério é muito importante a gente identificar que isso tudo está acontecendo nessa mulher, a fim de a gente auxiliá-la e torná-la a passagem por essa fase da menopausa algo mais leve, suave e com menos riscos. Eu vou mostrar para vocês uma imagem agora, para vocês verem que o corpo feminino ele é repleto de receptores hormonais, principalmente para o estradiol, para o estrogênio. E o que acontece? A gente precisa entender aonde estão todos esses receptores, a fim de a gente entender qual será a clínica, quais serão os possíveis sintomas que essa mulher pode vir a ter e a importância de a gente fazer a reposição hormonal nessa mulher. Quando vocês olham essa imagem aqui, reparem, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela pode cursar com todos esses sintomas. Ela pode cursar com sintomas a nível de sistema nervoso central. E o que acontece? Ela cursa com as ondas de calor, ela cursa com desregulação do sono, ela cursa com sintomas depressivos, ela cursa com perdas de memória, cursa com dor de cabeça, ela também cursa com alterações na pele, porque na fase da menopausa a pele fica extremamente ressecada, cai muito a produção do colágeno, os fios do cabelo ou eles se tornam muito finos ou caem muito. Então a mulher começa, aquela mulher que ela era toda imponente, bonita, com uma pele bonita, um cabelo bonito, ela começa a ver como se fosse uma verdadeira degradação. E ela não precisa passar por isso, desde que a gente tome todo o cuidado em prepará-la para essa fase. Aqui, quando a gente vê, essa mulher também vai cursar com dispareunia, que é a dor na relação sexual, principalmente na hora da introdução. Ela tem muita dor devido ao ressecamento vaginal, sem falar que além do ressecamento, ela tem uma queda importantíssima de libido. Muitas mulheres sofrem com ressecamento da vagina, sofrem com incontinência urinária, sofrem com infecções recorrentes, sofrem com corrimento. Isso são os sintomas que elas sentem, que elas referem, que fazem com que elas sofram. Aí vem aqui um fator importantíssimo, que é o ganho de peso, principalmente aquele ganho de peso que acontece na região da cintura, onde o corpo feminino vai perdendo todo aquele contorno, aquela cintura bonitinha que ela tinha, que diferenciava o corpo feminino do corpo masculino, e vai ganhando traços masculinos, vai ficando aquele corpo quadrado. Justamente isso acontece na menopausa. E aí tem dois sintomas que elas não sentem necessariamente, mas que trazem consequências seríssimas, que é a osteoporose, porque vai ocorrendo a perda da massa óssea, e a sarcopenia, que é a perda da qualidade muscular. Por que acontecem todos esses sintomas? Eles acontecem, gente, porque quando você entra na menopausa com a queda
da produção do estrogênio, o nosso corpo ele vai perdendo como se fosse parte da função, ele não fica 100% otimizado. Só que a partir do momento em que a gente faz a reposição hormonal adequada, onde a gente corrige as taxas hormonais, lembrando que cada mulher tem não é uma receita de bolo, cada mulher precisa de uma concentração, porque o importante não é quantidade alta, é constância quando o assunto é reposição. E aí, quando você faz essa reposição, e você começa no período certo, que é lá no período do climatério, você consegue reverter todos esses sintomas. Porque senão, olha só o que acontece, gente. A mulher, ela tende a entrar na menopausa quando ela está com mais ou menos 45, 55 anos. Nessa fase, é a fase onde ela está, muitas vezes, no auge da carreira ou até pensando em se aposentar. É a fase onde os filhos muitas vezes saem de casa para estudar ou saem porque vão se casar. E aí a sociedade muitas vezes, ou até o colega, enxerga essa mulher com sintomas de fragilidade, sintomas depressivos. Aí ela também não está se sentindo bem, ela está se sentindo realmente mais depressiva, mais triste, mais cansada, sem ânimo. E o que acontece muitas vezes nesse período? Ela procura o colega e aí a gente esquece de ver a questão hormonal dessa mulher e começa a tratar com um antidepressivo. Aí ela toma um antidepressivo, só que o problema original, que era a queda hormonal, não foi corrigido. Aí, dali 3, 4 meses, ela está tomando 2 antidepressivos e continua com os sintomas. E aí, como ela já está com esses sintomas mais acentuados, ela também começa a não dormir. Aí ela, além dos medicamentos antidepressivos, prescrevem para ela um remédio para ela dormir, um Rivotril, um Pax, que seja. E aí ela vai entrando naquele ciclo de estar usando vários medicamentos sem ter melhora, mas já entra naquele vício. Sendo que, na verdade, o que essa paciente precisava era de uma reposição hormonal adequada para melhorar os sintomas da insônia, os sintomas da depressão. Eu não sei se eu já conversei com vocês, mas a mulher na menopausa, ela tem aqueles fogachos, aqueles calorões que vão na metade do corpo e sobem. Segundo as mulheres, quando elas sentem essa região da nuca úmida, de tanto que elas transpiram no momento do fogacho. Quanto mais intensos os fogachos a mulher tem, maior a dificuldade para ela dormir, pior a ansiedade. E a gente tem, por trabalhos recentes, que cada vez que essa mulher tem os fogachos, ela tem perda de neurônios, o que favorece o surgimento de doenças neurodegenerativas na mulher. Gente, a mulher, antes dela menopausar, ela tende a apresentar níveis de pressão arterial muito menores do que os homens. Porém, depois da menopausa, as mulheres tendem a apresentar níveis de pressão arterial muito mais altos do que os homens. E elas vão equiparando na mortalidade cardíaca. Isso acontece por quê? Porque no período da pré-menopausa, no período pré-menopausa, como ela tem o estradiol, ele faz uma proteção dos vasos. E essa proteção, depois da menopausa, se perde. E aí os níveis pressóricos vão subindo. Então é tudo que a gente fala que é uma orquestra, uma verdadeira orquestra hormonal. A gente precisa manter essa mulher nesse equilíbrio hormonal, porque senão o corpo dela vai ficar cheio de consequências e de sequelas. A mulher, gente, vocês precisam entender isso. Isso é o assunto do nosso curso, a questão do preparo da mulher para a menopausa. Hoje eu tenho um curso que é direcionado somente a isso. Como se preparar para entrar na menopausa. Por quê? Porque depois da menopausa, os trabalhos mostram que existe um ganho de cerca de 0,7 a 1 kg de peso por ano. Porém, pensem isso ao longo de 10 anos, são 10 quilos. Sendo que alguns trabalhos mostram que nos primeiros 2 anos existe um ganho de 5 quilos. A gente tende a ganhar muito peso na menopausa, mesmo que você seja aquela pessoa disciplinada, organizada, que controla a alimentação. Esse ganho se dá justamente por causa da alteração hormonal. Nesse momento em que a gente tem que fazer o quê? A gente sabe que a mulher vai menopausar.
a gente tem que preparar ela em peso, em estrutura, em atividade física. Por que a mulher envelhece tanto na menopausa? Porque o corpo vai perdendo a produção de colágeno, que depende de estrogênio, e aí ele vai ficando flácido, a pele vai ficando flácida, o músculo vai ficando flácido, e aí a mulher vai se sentindo como se fosse um pêssego que secou. Então isso tudo pode ser evitado. Qual é a principal contraindicação à terapia de reposição hormonal? A principal contraindicação são mulheres que já tiveram câncer. Nem mesmo alterações genéticas contraindicam. Aí fica uma questão médico-paciente. Se a cada caso a gente avalia de uma forma individual. A contraindicação absoluta são pacientes que já tiveram câncer. Então não se deixem para depois. Se conheçam o seu ciclo. Eu acho um absurdo hoje as mulheres dependerem de aplicativo de celular para saberem o período do ciclo. Isso está acontecendo porque ele pode auxiliar, tá ali para você não se perder tanto, mas de uma forma geral a gente tem que se conhecer. Se a mulher não está conseguindo reconhecer o próprio ciclo menstrual dela, é porque ela não está tendo tempo para nada na vida dela. E as mulheres que usam anticoncepcional, tem um vídeo para vocês essa semana mostrando mais e mais novos trabalhos relacionando o uso do anticoncepcional e o risco de câncer. Então, o importante do nosso corpo é a gente manter ele com a fisiologia com a qual ele, com a fisiologia que pertence a ele. Não colocar altas doses de nada, não sobrecarregá-lo. O que a gente precisa para viver bem, para ter uma velhice tranquila, é equilíbrio. Ok? Gente, esse trabalho aqui tá bem legal. Eu disponibilizei eles no nosso canal do Telegram para vocês, para quem quiser as imagens. E o assunto era esse. Encaminhem esse vídeo para o máximo de pessoas, de mulheres que vocês acham que vocês podem ajudar com esse conteúdo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.